e conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão da prescrição eletrônica, né? Então, vou falar um pouquinho o que tem acontecido, né, nesses últimos anos, né, principalmente nos últimos meses, com relação a isso. Nayana falou, sou presidente da SBIS, tenho uma participação grande lá dentro do Copis, na ANS, há mais de 10 anos, como representante, e aí uma participação também nas normas técnicas há muito tempo, aí nos comitês de segurança da informação e informática em saúde. Mas vamos lá, gente, falando da questão da prescrição, que a gente teve ali nesses últimos anos, uma iniciativa do Conselho Federal de Farmácia em outubro de 2019, e que formou um grupo interinstitucional de técnico de farmácia digital. E um dos primeiros temas que nós começamos a discutir nesse grupo foi justamente a prescrição eletrônica, né? E vejam aí a felicidade que nós tivemos, né, já de nos envolvermos e estarmos adiantando esse assunto ainda antes da pandemia. Em janeiro de 2020, esse grupo era formado pelo Ministério da Saúde, CFM, a SBIS, HL7, IHE, então tinham várias instituições participantes, alguns hospitais convidados, né? E nós chegamos, então, nessa questão da discussão da prescrição eletrônica, né, a fazer algumas reuniões com a Anvisa, que também participava do grupo, né, e já nessa questão de, puxa, como que nós vamos lidar com essa questão da prescrição eletrônica, principalmente no caso dos controlados, né, e antimicrobianos, que são regulados pela Anvisa. Então, diversas discussões fizemos com eles, né, até que em janeiro de 2020, a Anvisa ela formalizou esse posicionamento num ofício para o Conselho Federal de Farmácia, dizendo que sim, a Anvisa aceitaria prescrições eletrônicas dentro de algumas regras, né? E essas regras eram ali a assinatura digital, ICP Brasil, a lista de medicamentos possíveis, né, que eram os medicamentos controlados e os antimicrobianos, ou seja, aqueles de receita branca, né, e que os medicamentos ainda de receita azul e amarela, eles ainda não seriam possíveis de serem dispensados eletronicamente nesse momento. Bom, daí nós tivemos aqui a chegada da pandemia em março, né? A pandemia começou ali, né, no começo do ano, mas em março mesmo que nós tivemos aí essa oficialização. E neste momento que a gente precisava, né, da atuação do médico de forma remota, né, tivemos aí o momento de isolamento social e a dificuldade das pessoas de se consultarem, né? Então, foi muito importante nesse momento, começaram ali a telemedicina, a teleassistência e a prescrição, como é que ficava? Então, houve aí a Anvisa simplesmente pegou aquela formalização que já tinha enviado para o Conselho Federal de Farmácia e tornou público essas regras de aceitação da prescrição eletrônica. Então, teve aqui um papel muito importante, o trabalho deste grupo, o trabalho da SBIS, inclusive, já em discutir essa viabilidade da prescrição eletrônica e como fazer isso. E aqui houve um movimento muito intenso de trabalho para viabilizar a validação desses documentos. Então, a prescrição eletrônica seria ali naquele momento um PDF assinado digitalmente. E como que as farmácias fariam a validação? Então, também aí num projeto Task Force ali do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é um órgão do governo que coordena a ICP Brasil, essa questão das assinaturas eletrônicas, né? Então, fizemos ali um task force, ele puxou esse task force para disponibilizar uma plataforma, desculpa, eu coloquei errado aqui, uma plataforma de validação era portal, um portal de validação das prescrições eletrônicas, né?
E aí teve a participação do CFM, do CFF, do Conselho Federal de Odontologia também, da Universidade Federal de Santa Catarina também, que dá o suporte para o ITI nessa questão dos desenvolvimentos. Então aqui com o portal a gente ficou ali, o CFM, um pouquinho depois disso, ele publicou em seu portal uns templates dos documentos médicos, e ali tinha um template de prescrição eletrônica, algumas prescrições, né? Uma prescrição simples, uma prescrição controlada. Então, com esse movimento todo, a gente conseguiu dar algumas ferramentas para os prescritores para que eles conseguissem elaborar uma prescrição eletrônica. Em abril de 2020, nós criamos, dentro da SBIS, então dentro desse movimento, um grupo de interesse de prescrição eletrônica. A gente já vinha discutindo isso com diversos especialistas dentro da SBIS, mas ali nós oficializamos então a criação desse grupo. Só para lembrar que a SBIS é composta por diversos grupos de interesse. Temos aí grupos da enfermagem, dos médicos, um grupo de telesaúde, este grupo de prescrição que estou mencionando agora, um grupo de semântica aqui tratando ABM, SNOMED, agora com o OMOP, a doutora Silvana está participando desse grupo de mapeamento do OMOP também, um grupo do COPIS e um grupo de LGPD, e aqui algumas atividades que esses grupos vêm realizando. E uma das tarefas desse grupo de prescrição, então, já era trabalhar numa próxima versão dessa prescrição eletrônica. A gente estava ali baseado num PDF e a gente queria uma prescrição codificada, né? Porque o PDF, né, é quase um texto livre, é uma imagem, ela satisfaz uma necessidade, né, de mandar um documento eletrônico, mas a gente sabe que ele não é bem processável eletronicamente. E o que a gente queria é trabalhar numa nova versão. Então esse grupo foi criado já para fazer essa discussão, né? E neste momento que a gente começou a olhar para a prescrição eletrônica codificada, nós encontramos uma grande dificuldade, que era a expressão do medicamento dentro dessa prescrição. Então vamos ter código para o paciente, código para o médico, um monte de outros códigos ali, unidades de medida, por exemplo. Mas quando a gente chegou no medicamento, nós não encontramos uma base nacional de medicamentos codificada. O que nós temos hoje de codificações são codificações de produto, né, que a gente tem ali um númerozinho, um código de barras, naquela caixa daquele produto que a gente chama de EAN, mas a gente não sabe o que tem dentro daquela caixa, né? E muitas vezes aquele produto, ele tem ali um medicamento, pode ser um medicamento com várias substâncias, pode ser uma combinação de medicamentos dentro de uma caixinha, ou seja, você recebe uma caixinha que tem 2 medicamentos combinados, né? Então isso, assim, puxa, muito complexo. Como que a gente vai fazer uma prescrição eletrônica, então, codificada, se a gente não tem isso? Mas nós sabíamos de um projeto PROAD, que é um projeto aí de parceria entre o governo federal, o Ministério da Saúde e os hospitais de referência. Já havia, então, um projeto PROAD que havia sido desenvolvido, entregue em 2018, que foi uma iniciativa do Ministério com o Hospital Sírio-Libanês, em que havia já codificado milhares de medicamentos já numa estrutura padronizada, já de expressar o medicamento. Então, já dava aquele medicamento, qual que era a substância, o composto dele, qual que era a concentração, qual que era a apresentação, se é cápsula, se é gel, se é pomada, né? Então já era uma codificação especial para representar medicamentos. Só que este projeto que foi entregue e desenvolvido no Ministério em 2018 não teve prosseguimento. Então nós fizemos aí uma solicitação no final do ano, uma solicitação formal de acesso deste grupo da SBIS a este projeto. Isso aconteceu no começo de 2021,
Então, esse projeto foi resgatado dentro do Ministério. Fizemos ali dentro do Ministério, existe um grupo, né, que é o Comitê Gestor de Saúde Digital. Então, interagimos com o Comitê Gestor, recuperamos este projeto e um alinhamento desse projeto dentro do Ministério da Saúde, principalmente com o Departamento de Assistência Farmacêutica e com a Anvisa, né? Que é a Anvisa que já faz o primeiro registro dos medicamentos. Então já começamos a mexer nisso então e estabelecer como que a gente faria uma atualização desta base e uma governança, né? Como que a gente faz para inserção de novos produtos, como a gente faz uma atualização contínua. Então, houve uma negociação com a Anvisa que novos registros, chegando novos registros na Anvisa, eles repassam para o Ministério da Saúde, que passa para o nosso grupo, para a gente conseguir ter a continuidade desse projeto e uma atualização. Em setembro do ano passado, houve aí um projeto interministerial do Ministério da Saúde com o Ministério da Economia, dentro de um projeto que eles chamam de startup, né? E era um projeto, o projeto que foi definido dentro dessa startup era a prescrição eletrônica na farmácia popular. Então, quando o Ministério definiu esse projeto, ele falou, puxa, como que a gente vai fazer isso? E a gente já vinha trabalhando aqui dentro da SBIS nesse modelo eletrônico codificado de prescrição eletrônica. Seguindo, aí a gente tem muito a ver com interoperabilidade, né, que a gente discutiu ali na terça-feira, na aula da terça-feira, com a Rede Nacional de Dados em Saúde, que já estabeleceu ali uma série de padrões, inclusive o padrão FHIR, por exemplo, para a expressão desse conjunto eletrônico de dados. E a prescrição, a gente já estava trabalhando exatamente nesse sentido de usar o FHIR do HL7 para fazer essa codificação da prescrição. Pesquisamos e trouxemos já os padrões internacionais de prescrição eletrônica em FHIR no exterior, né? Então, quando chegou esse projeto, puxa, ele absorveu, na verdade, todo o trabalho que a gente já vinha fazendo e tivemos uma participação ainda maior do Ministério da Saúde dentro desse nosso GI de prescrição eletrônica aqui da SBIS. Fizemos, então, esse modelo, e esse modelo, então, FHIR da prescrição e da dispensação eletrônica foi aprovado, que a gente chama no termo técnico pactuado, como modelo informacional de prescrição e dispensação eletrônica na CIT, que é o Comitê Intergestores, que é onde reúne a instância mais alta, a instância do SUS, para as definições da saúde no Brasil, com a participação do Ministério da Saúde, do CONAS, que é a representação dos estados, e do CONASEMS, que é a representação dos nossos municípios, né? Então, a partir do momento que nós temos esse modelo, ele aprovado na tripartite, e aqui a gente vê a apresentação do Robson, né, que é o líder desse projeto da prescrição eletrônica da farmácia popular dentro do Ministério da Saúde, a apresentação que ele fez dos modelos informacionais, justamente nesse trabalho conjunto, junto com a SBIS, mencionado aqui, né, definição dos modelos de informação, com diversas reuniões técnicas do Comitê Gestor de Saúde Digital e o Grupo de Trabalho de Prescrição Eletrônica da SBIS. Aqui vocês vão vendo ali, né? Aprovamos esse modelo foi aprovado aqui no Comitê Gestor em novembro, né? Teve outras reuniões aí do Comitê Gestor e finalmente aprovado e pactuado em 27 de janeiro, né? A partir do momento que ele é pactuado ali na tripartite, então ele entra como uma mensagem oficial aqui na RNDS, que nós conversamos na terça-feira, né? Então, além daqueles modelos que a gente já discutiu, então entrou aqui a prescrição e a dispensação. Então, finalizando, gente, qual que é a repercussão que a gente tem da formalização deste modelo, né? Primeiro, para a indústria de medicamentos, que ela vai agora começar não só fornecer as informações em bula, por exemplo, e todas as informações para a homologação, mas ela já pode participar
já preenchendo dentro dessa nossa base de medicamentos, já o medicamento com todas as informações codificadas, como a gente falou, né? Do sal que compõe aquele medicamento, da composição, da concentração, da apresentação, etc. Nós temos a indústria de software que também precisa de software para a saúde, que precisa absorver agora essa prescrição eletrônica, oferecendo então para os prescritores uma tela que quando ele preenche aquela prescrição, ele já vai preenchendo essa prescrição de forma codificada. Temos também ali, então, os prescritores também, implementado isso dentro do software, os prescritores vão ter uma ferramenta muito melhor para trabalhar e realizar a sua prescrição. E gerando uma prescrição eletrônica, este documento precisa chegar nos dispensadores, precisa chegar nas farmácias, e as farmácias precisam estar preparadas para receber um documento eletrônico e dispensar esse documento eletrônico também em formato eletrônico. E para os indivíduos, puxa, a gente tem um ganho de qualidade de saúde gigantesca, gente. A gente já consegue fazer uma interação medicamentosa. Claro que alguns softwares conseguem fazer isso, mas a partir do momento que a gente não tem uma base de medicamentos codificada, é muito complicado. Então, agora que a gente oferece para o software, oferece para os prescritores essa base codificada e uma forma que pode ser processada computacionalmente, já é possível detectar ali no momento da prescrição uma interação medicamentosa, uma sobre ou subdosagem, porque o computador vai saber exatamente o que está sendo prescrito, e damos a possibilidade de criar um monitoramento e uma adesão ao tratamento. Né? O acompanhamento a gente consegue naquelas ferramentas que várias startups estão desenvolvendo para aumentar a adesão do paciente àquele tratamento. Eu consigo computacionalmente saber exatamente qual é a quantidade de medicamento que ele precisa tomar e ele pode ir registrando que realmente está tomando esse medicamento. Né? Finalizo aqui convidando todos novamente, né, para o nosso Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, que acontece aí de 29 de novembro a 2 de dezembro, lá na cidade de Campinas, presencial. E avante saúde digital, pessoal, ali de forma adequada, responsável e segura. Muito obrigado, pessoal.